Olá, bom dia, tudo bem com você? Saudações vascaínas. Eu me chamo Danilo e quero falar com você sobre algumas coisas importantes que aconteceram aí durante o final de semana. Mas antes de falar sobre Vasco, eu queria falar de duas coisas aí que ocorreram e que a gente precisa dar opinião. A primeira foi em relação a uma declaração de um dirigente do Botafogo, o seu Montenegro, que acabou dando uma entrevista aí num canal de Jorge Nicola, onde ele informava que Yaya Touré não viria para o Vasco porque ele sabe que o Vasco não paga salários, né? E eu queria dizer o seguinte para vocês aí. Eu vou lembrar duas coisas que aconteceram, uma no final do ano passado e outra em março desse ano, lá no Botafogo. Botafogo, assim como o Vasco, não é exemplo. Botafogo também vive de salários atrasados. Ano passado, uma matéria do Globo Esporte, salvo engano do Globo Esporte, eu vou deixar o link aqui, noticiava que o clube pagava naquele momento, em dezembro, 2 meses de salário atrasado e também 13º a jogadores. Inclusive jogadores, a exemplo do que acontece com o Vasco, fazendo arrecadações de cesta básica para ajudar funcionários do clube. Em março desse ano, o UOL também trouxe informações sobre o pagamento de salários atrasados, em março, da folha de janeiro. Então assim, seu Montenegro, o Botafogo também convive com essa dificuldade. Então, se o Yaya Touré não está sabendo, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Mudando de assunto, CBF deve adotar aí algumas alterações para quando o calendário do futebol voltar, né? As alterações são as seguintes: permanece o VAR, né? Aí não é alteração, mas a informação mais importante é que vão adotar 5 substituições durante as partidas. Essas substituições elas devem obedecer 3 janelas durante o jogo. Isso vai ser mais detalhado, acredito que com o passar do mês de maio, né? E quando for noticiado também o retorno do futebol. Em se tratando de Vasco, eu queria falar duas coisas aqui que são importantes que aconteceram aí. A primeira é em relação ao Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, que é um jogador formado na categoria de base do Vasco, isso aí todo mundo sabe, não é novidade. Felipe Coutinho saiu ali em 2010, ele foi vendido na gestão do Eurico, salvo engano. Naquela ocasião, ele foi vendido por 9,5 milhões para a Internacional e acabou saindo em 2010. Mas o que acontece? Felipe Coutinho vinha sendo especulado no futebol inglês, aí no Newcastle, mas ele teve uma contusão, fez uma cirurgia no tornozelo. E aí eu fiquei me perguntando qual seria o impacto dessa lesão do Coutinho para os cofres vascaínos, para o nosso cofre, né? Para o cofre do Vasco da Gama. Rapaz, olha, Felipe Coutinho já movimentou na carreira 746 milhões em transferências. Isso resultou diretamente para o Vasco em 37 milhões de reais ao longo da carreira do Felipe Coutinho. Então, só para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento aqui, peguei informações no site da ESPN. Foram 4 transferências que ocorreram na carreira do Coutinho que trouxeram recursos para o Vasco. A primeira, do Vasco para a Internacional, 9,5 milhões. Da Inter para o Liverpool, cerca de 750 mil veio para o Vasco. Do Liverpool para o Barcelona, 15,8 milhões entraram nos cofres do Vasco. Do Barça para o Bahia, que foi essa última movimentação de um empréstimo, 844 mil reais entrou aí para o Vasco da Gama. Então, que o Felipe Coutinho possa se recuperar logo. É um jogador importante aí para a seleção e para o futebol como um todo. E que ele possa não passar esses 6 meses aí que foi ventilado, pode ficar até 6 meses aí em tratamento, em recuperação. Então que ele se recupere logo, porque além de um bom atleta, de um craque, é um jogador que sempre traz recursos aí para os cofres vascaínos, né? O cofre vascaíno. Ontem também eu assisti aqui uma matéria uma entrevista do canal Atenção Vascaínos. É uma entrevista interessante, foi uma entrevista com o vice-presidente de finanças, o seu Carlos Leão, que é o atual vice-presidente da pasta.
em que o Carlos Leão ele cita algumas coisas aqui importantes, né? Outras eu discordo. Sobre o que ele traz aqui de informação, ele fala que o balanço do Vasco é transparente e confiável, que o clube está trabalhando com uma operação saudável e que tem vivido aí muita austeridade e muito controle. Aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? E me lembrei do seguinte também aqui. Em 2018, essa mesma gestão teve aí o balanço reprovado pelo Conselho Deliberativo. Quais foram os motivos da reprovação? O Conselho reprovou por 99 a 88 o balanço de 2018 por falta de comprovações. Então a diretoria administrativa não conseguiu comprovar algumas informações citadas no balanço. Então assim, já é algo que a gente tem que refletir. Será que é transparente e confiável, como dito pelo Carlos Leão? Além disso, o clube também não vinha pagando pelo Profut, pelo acordo feito no Profut, e acabou que ano passado a premiação do Brasileiro ficou aí presa, né? A gente não conseguiu receber, só recebeu isso esse ano. Então assim, é algo contraditório. E eu vou ter que discordar da opinião do seu Carlos Leão, né? Ele citou também algumas coisas importantes, como por exemplo, o Vasco vive dívidas a curto prazo, né? Isso aí todo mundo já sabe, são dívidas que têm ocasionado em penhoras. E ele informou que acredita muito que o Vasco, por exemplo, só vai conseguir sair dessa se vender atletas, né? Isso aí a gente já sabe. Ano passado, inclusive, a gente não vendeu, salvo engano, nenhum atleta da base, e acabou que a gente teve dificuldades durante o ano de 2019, né? Dificuldades financeiras, e a gente precisa realmente vender jogadores da base. Em relação à base, um aspecto que foi muito falado durante o decorrer desses dias é sobre o direito econômico dos atletas, né? O percentual de direito econômico de cada atleta. Quanto o Vasco teria em cada atleta. Alguns, inclusive o Carlos Leão informou que houve uma redução, porque essas negociações agora o clube acaba pagando luvas, e aí há uma permuta aí no percentual de participação do clube, como foi, por exemplo, citado por ele no caso do Thales Magno, nas negociações de renovação do Thales Magno, do Miranda, do Caio, né? E ele acaba informando que o Vasco acaba diminuindo um pouco a participação por conta das luvas, né? Mas que isso pode trazer recursos para o Vasco maiores lá com um percentual de participação no mecanismo de solidariedade, né? No direito de uma venda, por exemplo. Na verdade não é nem mecanismo, no direito de venda do atleta futuro, né? Como foi, por exemplo, o caso do Evander, né? O Vasco em 2018, segundo ele, tinha 67% de direito sobre o Evander, né? E numa possível venda futura, o que ocorreu, aí que a gente ficou sabendo depois, foi que o Evander foi vendido e uma parte desse direito ficou para que uma negociação futura pudesse ser adotada, né? Ao todo, o Vasco recebeu 12 milhões a venda do Evander. E o que a gente precisa saber aí, seu Carlos Leão, é a utilização desses recursos, né? Acho que o clube poderia ser um pouco mais transparente, né, com os torcedores e sócios, né? Parabenizar o canal Atenção Vascaínos, porque durante a matéria eles trouxeram uma opinião de um especialista em contabilidade, o senhor Gessé, e o senhor Gessé avaliou o balanço citado aí pelo seu Carlos Leão, né? A opinião do especialista é muito importante. Inclusive ele cita aqui algumas coisas que são relevantes. Por exemplo, houve um aumento na questão do patrocínio de cerca de 45% em relação a 2018. Houve aumento também em relação às premiações, né? O Vasco conseguiu ter um aumento aí de 69% em relação ao balanço anterior. Vale uma pesquisa, né? Será que esse aumento tem relação com as competições? Será que as competições aumentaram as premiações de 2018 para 2019?
Eu acredito que sim, né? Fica aqui para você aí pesquisar sobre isso também, né? Porque eu acho que houve aumento, então isso acaba impactando diretamente. Houve um aumento de bilheteria, a torcida mais uma vez dando respostas em duas situações. 7% foi esse crescimento em relação ao balanço anterior, e no sócio torcedor, que aqui é onde a gente quer frisar, houve um aumento de 200%. Então, torcedor vascaíno, parabéns, vocês foram responsáveis aqui por entrada e crescimento de percentuais no balanço, tá? 200% não é brincadeira, é muita coisa. E segundo ele, houve também uma redução de despesas na ordem de 29%. Em relação a essa despesa aqui, essa redução de despesa, eu queria deixar alguns pontos aqui para você refletir. Por exemplo, ele fala que a folha salarial anual do Vasco passa de 122 milhões, 72% total da despesa do clube, praticamente é com a folha, né? Então 57% do que entrou no clube, segundo o balanço, foi para pagar salários, né? Aí eu queria perguntar aqui para vocês o seguinte: vocês sabem quantos funcionários o clube tem? Eu não sei. Será que teria uma lista desses funcionários? Porque se o que a gente arrecada, mais da metade, é para pagamento de salários, e sendo que o Campelo, durante a gestão, demitiu cerca de 300 funcionários para reorganizar a folha, então a gente precisa saber quantos funcionários o Vasco da Gama tem, né? Então, pessoal, esses foram os temas. Fica aqui a reflexão. Vou deixar um link aqui, o link dessas matérias para vocês olharem. E desejo a vocês aí uma excelente semana. Que Deus abençoe a semana de cada um de vocês. E até mais, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e tudo de bom.